Olá, tudo bem com vocês? A DijuCast tem a honra de receber hoje aqui o professor Tiago Batista. O professor Tiago Batista, ele é advogado, membro da Comissão de Direito Previdenciário da UAB e pai da Gabriela, do Carlos Eduardo, esposo da Andréia, uma pessoa que eu aprendi a admirar e que está aqui nos brindando com a sua presença hoje. Ele que é professor, além de professor universitário, é advogado previdenciarista e vai trazer um pouco da sua experiência hoje para a gente. Mas não só isso, vai falar também da sua vida pessoal, das suas expectativas, e você seguramente é a peça mais importante nesse momento aqui. Então eu vou dar as boas-vindas aqui ao professor Tiago e entregar para ele, rolar para ele a bola para que ele fale aí à vontade com todos nós e de uma maneira muito especial com você que está nos assistindo. Olá, professor Tiago, tudo bem? Professor Dimas, satisfação reencontrá-lo, né, amigo de longa data aí das nossas jornadas acadêmicas. Fico muito feliz com o convite, honrado. Boa tarde aí para todos que estão nos acompanhando. É uma honra fazer parte aí desse seu projeto que está indo de vento em polpa. Eu agradeço a confiança, agradeço por dispor aí do seu tempo. Sabemos da grande demanda que tem pelo seu serviço e as pessoas, e deixar a sua família, que poderia estar com a sua família no momento, e está aqui nos brindando com o seu conhecimento, com a sua simpatia, e somos muito gratos, viu? Olha, primeiro eu gostaria de saber o seguinte: quem é o Tiago? Aliás, eu quero pedir licença para chamá-lo de Tiago, porque claro, o AdjuCast, uma das suas máximas, os seus slogans, é o jurídico sem juridiquês. Então nós vamos falar aqui, bater um papo, trocar uma ideia com amigos, e eu acho que isso as pessoas que estão nos assistindo irão aproveitar ainda mais esse momento muito aqui junto com o professor Tiago. Vamos lá. Eu quero saber de onde vem, nasceu por aqui, ou nasceu onde, como é que surgiu a ideia de fazer direito? Bacana, e você falou uma coisa, Dimas, que eu acho muito legal, né? Hoje em dia, esse juridiquês aí né? Isso é bom só para os tribunais. No papo nosso, no dia a dia em sala de aula, com os nossos clientes, com os nossos colegas, né? Somos colegas advogados também. Então, interessante a gente usar de uma linguagem que a gente consiga atingir o público, né? A pessoa que nos escuta, porque nem todo mundo que nos vê tem o conhecimento do direito, então a gente tem que usar o linguajar mais simples possível, né? Perfeito. E olha só que interessante, né? Muitas vezes nós sabemos quem nós somos, mas é uma coisa que a gente não para muito para pensar, né? Eu sou aqui de Pouso Alegre mesmo, né? Natural daqui. Família do meu pai é daqui, a família da minha mãe hoje praticamente toda daqui, mas a minha mãe é natural de Cachoeira de Minas, uma cidade vizinha aqui. E hoje já não tenho mais o meu pai vivo, né? Ele era médico e formou aqui na Faculdade de Medicina aqui em Pouso Alegre, e depois ele acabou tendo trabalhos em outras cidades. Então, ao longo aí desses 42 anos, eu já morei em Bom Sucesso, já morei em São Tiago, já morei em Borda da Mata, mas boa parte da minha vida é aqui em Pouso Alegre, né? Morei um tempo aqui quando criança, depois a gente foi rodar um pouquinho aí, acompanhando meu pai nos serviços dele, e desde 95 voltei aqui para Pouso Alegre e estou aí até hoje, né? Então terminei o meu ensino médio aqui em Pouso Alegre e acabei depois tendo esse interesse pelo direito, né? Interessante que esses dias, esse semestre, estou com a turma do 10º período na faculdade, né? Sim. E o pessoal muito receoso, né, do futuro, professor, vamos fazer uma aula diferente hoje. Conta pra gente um pouquinho como é que você começou a sua trajetória no direito. E aí eu falava para eles, né, durante toda o término ali do ensino médio, o que eu mais escutava era as pessoas falarem: você não vai fazer medicina igual o seu pai? Não vai ser médico?
E nunca tive vocação, né, para medicina, nunca tive essa aptidão. Sempre gostei muito mais da área humanas, né? Então eu me interessava muito pelo direito, muito por conta dos filmes Sim. jurídicos, né? Que depois a gente vai ver que não tem nada a ver com o direito nosso aqui, né? Os filmes americanos. Então foi isso um dos pilares ali que me levou a me interessar pelo direito e buscar a faculdade de direito. Eu tinha, logo que entrei na faculdade, tinha a ideia de virar promotor de justiça. Olha Achava só. bacana, né? Aham. E aí, logo no primeiro ano de faculdade, já abandonei essa ideia, vi que isso não era muito para mim e depois, né, a gente foi se desenvolvendo na faculdade aí até que comecei a tomar gosto pelo os direitos sociais ali, especificamente, hoje de maneira específica, o direito previdenciário. Perfeito. E como é que você conheceu a Andréia? Hoje você é casado com a Andréia há quanto tempo? Esse ano nós vamos fazer 13 anos de 13 casado, anos de casado. 14 anos de Que casado, né? Eu a conheci através da irmã dela, né? Então, a irmã dela, que também hoje já não é mais viva, ela era uma das minhas melhores amigas e nós fomos coordenadores do grupo de jovens juntos. Então, sempre estava na casa dela, a gente sempre teve um contato com a família. Por coincidência, minha mãe e a mãe dela estudaram juntas no colegial, então as famílias eram amigas. E através disso a gente se aproximou, né? Então foi uma mistura ali de a juventude e o trabalho para Deus também ali no grupo de jovens que nos aproximou e acabamos que nos legal. casando aí. E falando um pouco sobre isso, você falou de grupo de jovens. Sempre participou dos trabalhos religiosos aí, né, da igreja? Sempre estive envolvido com os trabalhos pastorais, os trabalhos religiosos, né? A família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, tem uma vocação católica muito grande, né? Sim. Sempre foram enganjados nos movimentos de igreja. E eu herdei isso dos meus avós e também dos meus pais. Meus pais participaram ativamente do movimento de equipes de Nossa Senhora. O meu pai, muito devoto de Nossa Senhora também, então ele tinha a vontade e participava ativamente de um movimento que ia a pé até a cidade de Aparecida. Minha mãe foi catequista, foi ministro da Eucaristia, então acho que eu herdei um pouquinho disso. Me interessei pelo movimento do grupo de jovens, ali fiz grandes amigos, né? A gente fala que ali é uma família e é mesmo, então foi essa mistura e além do lado espiritual que eu depois de um tempo, né, com a maturidade que a idade muitas vezes nos traz, hoje eu falo muito para os jovens e para os alunos também, né, porque a Sim, nossa função como professor não é só ensinar sim, sim. o direito, mas que as pessoas busquem o melhor aí para suas vidas, sejam pessoas de bem, né? Independente da religião que a pessoa tenha, hoje eu acredito que existe um ser superior, que é o responsável pelas nossas vidas, então eu acho que isso faz muito bem e ajuda demais também no lado profissional, né? A gente não pode ser um ser que se dedica somente à profissão, porque a gente tem também o lado familiar, e a gente tem que ter a certeza que tudo que nós temos hoje é porque existe um ser superior que comanda todas as nossas ações, né? Então eu acho que isso o movimento da igreja e hoje já mais maduro, continuo participando, né? Até brinco com a minha esposa que a gente continua ativamente no grupo de jovens, embora não sejamos mais tão jovens, né? Mas a gente participa também dos movimentos de casais. Eu tenho um, uma vontade e procuro, além das missas de domingo, gosto também muito de ir às missas durante a semana, né? Aqui em Pouso Alegre mesmo, para quem é católico, a gente tem uma missa do meio-dia e 15 na Catedral Metropolitana, que é um horário excelente, né? Aquele horário de almoço ali, e como é bacana você ir comungar ali do corpo de Cristo, e isso nos dá até uma paz ali para voltar. O nosso ambiente é muito bélico, né? O Sim, sim. ambiente jurídico, então Aguerrido. acho que isso ajuda bastante também. Qual seria o conselho para essa moçada que está chegando aí com as influências
das mídias sociais e com a grande influência das redes sociais também, que, de certa forma, dissuadem, tiram esse foco religioso, como conviver com isso e como compartilhar essa experiência, o que tem de bom, o que isso traz de positivo na vida da pessoa. Bacana, muito, muito boa pergunta, Dimas. E aí é interessante pelo seguinte, eu falo muito para o pessoal que a nossa igreja católica, né? E aí por isso que eu falo, não só para quem é cristão, para quem é católico, eu acredito que existe sim um ser superior, e independente da crença que a pessoa tenha, a nossa igreja católica específica, ela é santa e pecadora. Uhum. Então, nós não temos que ir aos movimentos pastorais, aos movimentos de igreja pelas pessoas, Sim. mas por conta de Jesus Cristo, de Deus, que é o nosso ser superior aí. Então, acho que a gente nunca pode transportar para os movimentos a expectativa que nós temos pelas pessoas, porque as pessoas muitas vezes nos decepcionam, elas falham, elas erram, e aí a gente vê muitas histórias de pessoas que, eu não vou mais na igreja, ou eu não participo mais de movimento nenhum, porque ciclano, fulano fez isso, fez aquilo, me decepcionou, mas a gente não deve procurar movimento nenhum, independente da crença que nós temos, pelas pessoas, mas sim pelo motivo que nos leva até lá. E no nosso caso da Igreja Católica é por conta de Jesus Cristo, por conta de Deus, né? E o conselho que a gente daria, é difícil hoje em dia dar conselho, né, para as pessoas. A dica. Eu vejo que, principalmente, né, nesse meio que nós estamos, o acesso à informação hoje é muito rápido e muito fácil também, né? Então a gente sempre tomar cuidado com as informações que chegam até o nosso conhecimento. Procurar ver a fonte daquilo que a gente está pesquisando, saber interpretar muitas vezes o que a gente lê, né? Porque hoje isso é uma dificuldade muito grande que todos nós temos. Então acho que a dica seria essa, a gente sempre receber sim as informações, mas tomar muito cuidado da onde essas informações estão vindo, como elas estão chegando até nós, procurar conhecer um pouquinho mais a fundo aquilo que a gente vai criticar ou sobre aquilo que a gente vai fazer eventual comentário, né? Perfeito, Thiago. Agora, é o seguinte, uma pergunta que eu acredito que seja a dúvida aí de quem está nos assistindo agora. Aliás, a gente está um pouco distante aqui do celular, estou vendo que algumas pessoas estão acenando ali, mas a gente não consegue daqui corresponder, mas agradecemos imensamente aí a audiência de vocês. Esperamos que vocês continuem gostando desse pequeno momento aqui que a gente está fazendo juntamente com o Tiago Batista, que é advogado, previdenciarista, membro da Comissão de Direito Previdenciário da UAB e professor universitário. E está aqui compartilhando um pouco da sua experiência, compartilhando um pouco da sua vida pessoal, não só para os seus clientes e futuros clientes, mas também para os seus amigos, seus alunos que têm curiosidade de conhecer um pouco melhor o professor Tiago e que às vezes, por um motivo ou outro, não teve ainda oportunidade de falar sobre isso. O professor Tiago, nós tivemos um momento que nós lecionamos junto numa universidade aqui no sul de Minas. Hoje ele continua lecionando nessa faculdade, eu leciono em outra, mas a gente continua mantendo os laços de amizade, de fraternidade que nos unem aí como irmãos. E é um grande prazer estar recebendo o professor Tiago aqui. E eu queria saber justamente isso, acredito que essa seja uma dúvida de quem está nos assistindo. Como é que o professor Tiago consegue conciliar a vida de advogado, pai de uma filha de 4 anos, de um filho de 13 anos, esposo, comissão previdenciária da UAB e ainda conseguir tempo para preparar aulas, lecionar, corrigir prova? Qual é a fórmula mágica aí para esse equilíbrio? Nossa, essa aí é boa pergunta, porque muitas vezes nem a gente consegue, quando a gente para pensar assim, como é que a gente dá conta de tamanha atividade. Eu acho que é trabalhar muito e dormir pouco. Por isso que a gente vai até ficando, vai chegando no final da semana, a gente vai ficando com aquele ar mais cansado, né? Mas eu acho que tempo é uma questão de prioridade,
Eu falo muito isso para os alunos, falo isso lá em casa também, né? O menino de 13 anos, ali, a menina de 4 ainda não entende muito, mas o menino de 13 já está entrando naquela fase da adolescência ali. Então a gente tem que saber dividir bem o nosso tempo, né? E a gente falou um pouquinho do cuidado que a gente tem que ter com as informações, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar também o que a tecnologia nos dá. A facilidade que hoje nós temos para, de repente, preparar uma aula, para ter acesso às informações e tudo aquilo que a gente faz com amor, aquilo que a gente gosta, e eu sou apaixonado pelo direito, sou apaixonado pela docência e muito mais apaixonado pela minha família, né? Então, a gente vai conseguindo conciliar bem o tempo ali. Logicamente que a gente não vive só de trabalho, a gente não vive só de amor, a gente não vive só da docência. Então, a gente tem que equilibrar bem o nosso dia e aproveitar os momentos, porque muitas vezes não é a quantidade do momento em que estamos juntos, mas a qualidade que desfrutamos quando a gente está próximo, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente vai aprendendo também com o tempo, né? De nada adianta a gente passar o dia todo com a família se a gente não desliga o celular, se a gente não aproveita para conversar, se a gente não faz uma refeição em família e cada um está ali vivendo o seu mundo, né? Então, acho que a qualidade dos momentos que nós estamos juntos é o que realmente importa e a gente vai conseguindo equilibrar ali o homem que trabalha, o homem que estuda, o homem que cuida da família. Então, bem isso. Então não tem uma fórmula. O segredo é, que não é segredo mais, que acabou de compartilhar conosco, para esse equilíbrio estar de corpo e alma naquele momento. Exatamente, você falou muito bem, e eu acho que essa é a essência. Porque muitas vezes, e lógico, não é nenhuma fórmula, é aquilo que a gente procura seguir, mas muitas vezes, né, tem dia que a gente, tanto que muitas vezes, né, as pessoas perguntam, Thiago, você é feliz? Mas não, a felicidade é um estado de espírito, tem dia que eu tô feliz, mas tem dia que eu tô triste, né? A maioria dos dias eu procuro estar feliz, porque eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito daquilo que eu faço, então eu tenho acompanhado algumas palestras de direito previdenciário, a gente tem criado alguns grupos de estudo, né? E tem um dos professores lá que eu converso diariamente com ele, que a gente tem a seguinte mensagem, né? A gente nunca pode começar a segunda-feira com aquele ar pesado, torcendo para que seja a sexta. Então eu acho assim, por que muitas vezes as pessoas... qual que é o melhor dia da semana? Sexta-feira. Porque você já está aqui naquele clima de fim de semana, vai descansar. Mas sim, por que não a segunda não pode ser um dia prazeroso também? Então eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Tudo aquilo que a gente for fazer por inteiro. Tô dando aula, é um momento que eu tenho ali para dedicar aos meus alunos, para poder bater um papo, para tentar entregar conteúdo, mas muitas vezes para ouvir também, né? Tem muito aluno que vai para aula que o cara tá meio desmotivado ali, quer largar a faculdade, e se a gente não tiver, de repente, aquele feeling, né, para chegar perto do aluno, porque às vezes o que ele precisa é uma palavra de incentivo ali, uma palavra motivacional, né? Da mesma forma com o cliente, às vezes o cliente chega no escritório e tem todo um dilema jurídico ali, muitas vezes não consegue se aposentar, está desiludido com a Previdência, e você não pode jogar o cliente mais para baixo, né? O INSS é ruim mesmo, o sistema não funciona. Você tem que dar uma palavra de incentivo, uma palavra de otimismo, que por mais que as coisas pareçam difíceis, a gente vai conseguir resolver, vai dar certo. E assim também em casa, né? Se a gente chegar em casa, tem momento para a gente conversar sobre os problemas da vida, tem momento pra gente se divertir, tem momento pra gente rir, porque senão, né, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de ir pra casa, porque chega lá, só quer conversar sobre problema, a pessoa não quer falar sobre nada agradável, né? Então é por aí. Uma frase que eu ouvi, que eu entendo que pode ilustrar bem essa fala, seria o seguinte: escolha algo que você ama fazer e você nunca precisará trabalhar. Tem a ver com esse prazer de fazer o que gosta, de estar trabalhando naquilo que gosta? Sem dúvida. E essa frase é uma das frases, né? Agora eu não me lembro quem foi o pensador que
a ele é atribuída essa frase, né? E para mim é uma das frases que eu utilizo como meu lema de vida. Então, se você tem que acordar às 5 horas da manhã, mas para você fazer algo que você gosta, imagina a pessoa, hoje você vai acordar às 5 horas da manhã para você ir para a praia, tirar um dia de descanso e curtir o seu dia. A pessoa não ia acordar feliz? Feliz da vida. A pessoa pode ter dormido a 1 hora da manhã, mas ela acorda às 5 feliz. Você fala, nossa, hoje... né? Então eu vejo que, por que não a segunda-feira para você ir para o escritório não pode ser também esse dia? Né? Sabe, tem um livro que se chama O Segredo, né? E ele conta mais ou menos um pouquinho de que o segredo da vida é sempre o pensamento positivo atrai coisas boas. Então, se a gente achar assim, segunda-feira de novo, vai eu de novo para o escritório, os mesmos problemas, depois vou para a faculdade, os mesmos alunos com as mesmas dúvidas. Não, a gente tem que pensar aqui, sabe? Que legal que eu tenho a oportunidade de ir para o escritório, que legal que eu consigo lecionar. Essa semana vai ser uma semana que vai trazer muita coisa boa. Esses dias eu estava vendo um filme, né? Com a minha menininha, que garanto que todo mundo já assistiu aí, que se chama... Nossa, agora até me fugiu o nome do filme. É um desenho animado que conta os personagens da cabeça da menina lá, né? Então ela tem a alegria que comanda o pensamento, mas tem hora que é a tristeza, tem hora que é o medo, tem hora que é o nojinho, né? E vai mostrando como é que é a cabeça da criança que vai crescendo e quem vai comandando ali o painel de controle, né? Então, eu brinco até com a minha esposa, que no meu caso eu acho que quem comanda é a alegria, né? Pra gente pensar positivo ali e arregaçar as mangas, né? E é mais ou menos isso, a gente tem que correr atrás daquilo que realmente a gente acredita, aquilo que a gente busca, né? Se a gente achar que a vida é difícil, ela vai ser difícil mesmo. Então a gente tem que pensar para frente. Olha, gente, pega essa dica aí, pega essa dica. Escolha algo que você goste, que você faria de graça e cobre por isso. E cobre caro, porque o professor Tiago, ele, diante de tudo que, apesar de fazer algo que ele ama, ele cobra porque, evidentemente, e as pessoas pagam com prazer porque conhecem a competência dele. E essa competência só acontece porque ele não tem, para ele estudar não é um sacrifício. Estudar direito previdenciário e ouvir lives, como ele acabou de falar, que estava fazendo uns cursos na área previdenciária, isso para ele não é um sacrifício, muito pelo contrário, é um prazer. Por quê? Porque ele faz isso em prol do próprio trabalho dele. Então, eu acho que esse insight aí merece você pegar um caderninho aí e anotar para não esquecer. Escolher algo que você ama e dedicar-se de corpo e alma àquilo ali. E por falar em fazer algo que você ama, tem mais alguma coisa assim que você gostaria de registrar em relação à sua vida pessoal, que você acha que merece relevo, que merece falar um pouco aí? Nossa, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Até aproveitando enquanto você falava, eu lembrei o nome do filme, Divertidamente. Divertidamente. Né? Divertidamente, o nome do filme. E até aproveitando o gancho da pergunta, né? Eu acho que é fundamental que a pessoa também, em meio a tudo aquilo que ela faça, que ela tire momentos para ela mesma. Né? Qual é o seu? Então, hoje em dia, eu gosto muito de esporte, né? Embora não pratique tanto, mas eu gosto de assistir muito esporte, né? Então, eu gosto muito de futebol, gosto muito de Fórmula 1, que é um momento ali que eu tiro para assistir um jogo de futebol, ver, né, a corrida de Fórmula 1. Gosto muito de programa esportivo. Gosto muito de ir à missa durante a semana, igual eu falei, que ali é um momento que eu tiro ali 40, 50 minutinhos para esquecer um pouco do telefone, esquecer um pouco dos problemas, me concentrar em mim mesmo ali, sabe? Então, acho que a gente tem que ter esses momentos também. Gosto muito de série, de filme. Então, acho que a gente tem que ter um momento de lazer também. Então, acho que assim, tudo aquilo... Gosto muito de leitura. Eu tenho o hábito tento ler um livro por mês. É um projeto que eu tenho comigo mesmo, né? Nem sempre consigo. Quando passa, às vezes, eu tento correr atrás do prejuízo ali. E aí eu vou intercalando, de repente, um livro de direito,
um livro religioso, um livro de autoajuda, um livro de biografia de alguém ali. Então acho que isso é bem bacana também. A gente tem que procurar hobbies que nos deem prazer, né? Ah, eu vou ver futebol, mas eu não gosto de futebol. Vai fazer outra coisa. Olha, mais um insight. Isso não, a questão de escolher algo que te dá prazer não é só em relação ao trabalho. Na hora de escolher a sua prática esportiva, o seu hobby, o seu lazer, é importante que você escolha algo que te dê prazer. Escolher algo que vai fazer com que seja um sacrifício, porque a prática do exercício físico, o resultado é legal, mas a prática do exercício físico, quem disser que é maravilhoso ali aquele momento, está enganando a si próprio, porque é difícil, exige esforço e o nosso cérebro é preparado para o menor esforço possível. Então, quando você escolhe algo que te dá prazer, aquele momento ali não vai ser um momento complicado, vai ser um momento bom, um momento agradável, e é muito importante, na hora de escolher a sua atividade física, também o seu hobby, que seja algo que te dê um prazer verdadeiro, né, professor Tiago? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, mudando um pouquinho o assunto, porque acredito que as pessoas estão curiosas aqui para poder falar um pouco sobre a sua atividade laboral, o seu trabalho e tal. Hoje você atua em qual área especificamente? Então, hoje, né, o meu escritório, ele abraça várias áreas do direito, né? Eu, particularmente, tenho me debruçado sobre o direito previdenciário e o direito trabalhista, né? Uma outra coisa que aparece ali, porque são duas matérias que andam lado a lado ali, né? Sim. O foco mesmo central, o direito previdenciário. Mas lá no escritório eu tenho o pessoal que trabalha comigo lá, então a gente tem advogadas que cuidam da parte do direito criminal, do direito de família, do direito civil. Então acho que ninguém hoje faz nada sozinho. Então a gente Sim. precisa agregar valores a tudo aquilo que a gente faz. Muita gente pergunta, né? Advogado é dinheiro? Eu até brinco, falo, não, quem dá dinheiro é pai e mãe ou a Mega Sena. Vaca da leite. Exatamente, você tem que ir lá tirar o leite, né? Então, o resto você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Então eu vejo que hoje em dia, né, fica até o conselho aí, a dica para quem está nos ouvindo, né? A vida do escritório nem sempre é fácil, é difícil, mas a gente tem que, e a gente percebe hoje que vale muito mais o profissional que conhece muito de um pouquinho. Então você tem que escolher um nicho ali daquilo, da atuação, e é o que? Direito previdenciário. Você tem um leque gigante dentro do direito previdenciário. E aí como é que o cara vai fazer uma advocacia que tinha lá nos anos 70, anos 80, que o advogado fazia tudo, né? E é importante que a gente deixe o cliente a par disso também, porque tem cliente, mas isso aqui, eu não mexo com essa área. Mas você não estudou? O médico também não estuda todas as áreas da medicina, e aí você tem lá o oftalmologista, o pediatra, cada um. Então acho que hoje o direito ele tem se voltado para essa busca da especialização. Então acho que isso é muito importante, que o profissional escolha um campo. Eu mesmo não gosto de direito de família. Sim. Né? Tenho algumas ações lá de direito de família, mas tem a advogada que trabalha conosco lá que cuida dessa parte. E não adianta eu falar assim, agora eu vou fazer só direito de família, se eu não sou muito, não sinto prazer naquela área do direito, não é uma matéria que eu gosto muito de estudar. Então eu acho que é isso, a gente tem que procurar a especialização naquilo que nos agrada mais. Lógico que tivemos todas as matérias na faculdade, a gente consegue compreender um pouquinho, porque a gente estuda, a gente lê, busca se aperfeiçoar ali, mas eu vejo que hoje vale muito mais o profissional que escolhe um nicho de atuação ali e ele procure abraçar ali todas as nuances que existem naquela área. Aproveitando o exemplo, né, no direito previdenciário. Tem muita Sim. gente que pensa assim, beleza, o direito previdenciário então é a pessoa se aposentar. Sim, mas ela vai se aposentar só no INSS? Não, a gente tem regimes próprios de previdência, que são dos servidores. Hoje em dia tem crescido muito a busca por uma previdência complementar. E aí como é que a pessoa faz isso? Onde eu busco? Como é que eu contribuo?
Então a gente tem um leque muito grande dentro do direito previdenciário, né? Já aproveitando então o gancho, fala para a gente um pouco aí quais são os principais desafios hoje no as principais oportunidades e os principais desafios que existem hoje no direito previdenciário. Perfeito, vamos lá. Então hoje, o que nós temos, né? Primeiro, a gente tem todo esse leque aí, então, oportunidades. A gente tem um número bem reduzido de profissionais que atuam na parte dos regimes próprios e, em especial, na parte dos regimes complementares. Fica Não a são dica aí, todos os pessoal. advogados que militam no direito previdenciário que estudam essa parte. Então, boa parte mexe com o regime geral, que é o INSS. E aí o grande desafio é justamente o quê? Nós temos hoje uma grande feitura de leis dentro do direito previdenciário, né? Então a atividade legislativa dentro do direito previdenciário ela é intensa. A gente dorme com um decreto, acorda com outro. Então o grande desafio é o profissional estar sempre atualizado ali a essas mudanças. Em especial com relação ao INSS, nós temos a Constituição, temos as leis, né, que regulamentam o sistema de previdência, mas em especial o INSS mesmo é pautado muito por portarias, por decretos. E aí muitas vezes a pessoa não tem conhecimento ali, aí ela se depara com um indeferimento que de repente com um simples pedido de reabertura de tarefa ali, ela conseguiria mudar aquela situação. E aí muitas vezes vai bater no Poder Judiciário, onde ela consegue uma resposta, mas a gente sabe que o processo em si, ele é moroso. Então, e aí muitas vezes a pessoa fica com aquela expectativa, né, de que vai se resolver e não consegue a resposta porque tem toda essa morosidade do Poder Judiciário. E muitas vezes são situações onde, no âmbito administrativo ali, o profissional conseguiria resolver de uma maneira mais célere. Hoje existe além da aposentadoria, existe alguma lei que garante uma vida digna a uma pessoa que está em estado de miserabilidade, que está passando necessidades, uma família que passa por necessidade? Existe alguma assistência para essa pessoa? Perfeito, perfeito. E olha que interessante, Dimas. O que nós temos hoje? Porque a gente fala em previdência, a previdência ela é um dos braços da Seguridade Social. Sim. Então, dentro do nosso sistema hoje de Seguridade Social, nós temos 3 vertentes: previdência, a assistência e a saúde. Saúde, né, que é gerida pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que, por sinal, né, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O SUS hoje, ele é um dos melhores sistemas do mundo, né? E para as pessoas que vivem em situação de miserabilidade, vulnerabilidade social, nós temos o lado dos benefícios assistenciais, que é o famoso LOAS, né? Então, o que é LOAS? Muita gente vive falando, eu recebo LOAS. LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. E aí é um benefício que é pago e gerido pelo INSS, mas ele não é uma aposentadoria, é um benefício, e ele vai atender aquelas pessoas que por razão da idade avançada ou de deficiência física, elas não têm condição de se manter no mercado de trabalho e nem de ter as suas despesas custeadas pelo seu grupo familiar. E tem algum critério para a pessoa pleitear esse LOAS? Na verdade, hoje em dia, como é que funciona? A pessoa, o primeiro passo é ela fazer um cadastro junto ao CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Então a pessoa procura o CRAS da sua região. Aqui em Pouso Alegre a gente tem, né, o CRAS mesmo dividido em várias regiões, segundo o bairro que a pessoa mora. Ela faz um cadastro, preenche o CAD único, né, que é um sistema que está interligado com o governo federal. E aí ela vai fazer o requerimento pelo sistema do INSS do benefício assistencial. E aí ela pode fazer a opção no caso do idoso ou no caso do deficiente físico. No caso do idoso, ele vai demonstrar a idade, que hoje é acima de 65 anos. No caso do deficiente físico, ele vai juntar um laudo médico ali, muito provavelmente vai passar por uma perícia feita pelo INSS para verificar o estado de deficiência. E aí a gente tem que lembrar que deficiência não é o mesmo que doença, são conceitos diferentes, né? Então ele vai ser avaliado ali para ver o grau de deficiência dele e
tendo o preenchimento do CAD único, já demonstra a situação de vulnerabilidade social da pessoa. Que essa vulnerabilidade, existe um valor para isso, para que a pessoa seja considerada vulnerável socialmente? Perfeito. Hoje, o que a legislação nos diz é o quê? O grupo familiar ali, ele tem que auferir um ganho, né? Então, ter uma renda ali inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa da casa. Hoje, né, dá 300 e poucos reais ali por pessoa que reside sob o mesmo teto. Perfeito. E aí a gente tem, inclusive, esse é a letra fria da lei, né, o conceito legal ali. A gente tem situações junto ao Poder Judiciário, onde há a interpretação mais extensiva desse valor. A aposentadoria ali. Seria um caso dela? Aposentadoria. Se Então, um dos membros aí você tem alguns conceitos específicos ali, né? Que os filhos casados que moram sob o mesmo teto, eles são excluídos do grupo familiar. Então, né? A renda do filho casado ali, ou filho maior, não vai ser incluída no grupo familiar. A aposentadoria, no caso do idoso, se ela for equivalente a um salário mínimo, ela também é excluída do ganho familiar ali. Então o INSS ele vai fazer todo esse critério avaliativo para efetivamente conceder o benefício. E hoje, quanto tempo em média está durando para a pessoa ter, depois que ela completa ali a idade, o tempo, para ela poder botar o dinheiro no bolso, o dinheiro começar a receber, né? Ir lá no banco ver o faz-me rir, né? Hoje um grande problema, e aí o pessoal que está nos acompanhando aí já deve ter visto, e toda hora a gente se depara com esse tipo de notícia, né? O INSS está tentando uma maneira para reduzir a fila do represado ali dos benefícios, né? Porque a gente tem um número de análises muito grande. E hoje em dia, como é que funciona? A pessoa dá entrada num benefício, antigamente ela ia com a documentação numa agência do INSS, entregava ali para o servidor analisava na hora e dava a resposta para ela, se sim, ótimo, estava aposentado, se não, vamos ingressar com ação na justiça. Hoje o sistema não é mais dessa forma, né? Então hoje a pessoa vai fazer o requerimento online, através do advogado ou pelo sistema do meu INSS, onde ela cadastra uma senha ali, né, vinculada ao CPF dela, e essa análise vai para a fila nacional. E aí essa fila nacional é do Brasil todo. Então a gente tem, hoje, estima-se que nós temos quase 2 milhões de benefícios represados aí, que precisam, né, estão na fila aguardando a análise. Então, um prazo médio hoje em dia, a lei ela estipula o prazo de 45 dias para a conclusão dos benefícios, que foi alterado somente no período da pandemia para 120 dias. Então, nós já não estamos mais no período de pandemia, voltou-se para os 45 dias. Mas hoje um benefício em média aí tem demorado na faixa aí de 120, 150 dias, né? 4, 5 meses para a conclusão da análise. E como é que você vê o futuro do sistema previdenciário no Brasil? Você acha, além dessas dificuldades aí de ordem mais técnica ali, de análise e tal, existem outras dificuldades assim que podem vir a comprometer futuros benefícios, comprometer aquelas pessoas que estão contribuindo hoje? Porque todos nós pagamos aí a Previdência Social, até quando você paga o MEI, utiliza através do MEI, tem uma parte ali que é Previdência, não é isso? Sim. Isso, de certa forma, pode impactar na vida, no futuro das futuras gerações? Eu acredito que sim. Eu sou até, né? Eu sou sempre esperançoso, e o que me motiva, né? A gente falou um pouquinho de motivação, e eu sou sempre disposto a acreditar que as coisas vão melhorar, que, né, a advocacia cresce demais, tanto que o direito previdenciário hoje é uma das áreas que mais cresce dentro do direito. Não à toa foi incluído no exame da ordem, né? O grande problema que eu vejo no âmbito previdenciário, isso a médio e longo prazo para as futuras gerações, é o que a gente tem alguns estudos que já revelam essas questões, que é justamente o quê? Um aumento do número de idosos e uma diminuição
da classe trabalhadora. Crise que hoje nós estamos vivenciando no sistema italiano de previdência. Por quê? Porque nós temos praticamente um trabalhador para um idoso lá na Itália. Aqui no Brasil, o último estudo que foi feito, nós temos hoje, né, 3,5 trabalhadores para um idoso. Mas isso lá nos anos 70, anos 80, era 6 para 1. Então a gente tem o quê? As famílias têm, né, diminuído o número de idosos, muito por conta das questões inerentes à saúde, né, a melhora dos tratamentos, a melhora dos medicamentos. E o nosso sistema de previdência ele é pautado pela solidariedade, Sim. diferente do sistema de capitalização. Então, que também não funciona, né? Sistema de capitalização em previdência social não funciona. Então, o que nós temos é justamente... E se arrecada demais aqui no Brasil. O grande problema é como se administra esse dinheiro que se arrecada. Então, o que eu vejo que pode acontecer a médio e longo prazo é justamente o quê? Um aumento dos idosos, uma diminuição da classe trabalhadora e, consequentemente, uma má distribuição das rendas ali. Isso pode gerar no futuro a necessidade de uma nova reforma na Previdência, né? Sim. Como nós tivemos em 2019 ali, que mudou sistematicamente a forma de cálculo ali dos benefícios e tudo mais. Para quem está saindo da universidade hoje, advogar no previdenciário é uma boa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É uma das áreas que mais cresce hoje dentro do direito. E aí foi o que eu falei, a gente tem uma vertente muito grande dentro do direito previdenciário. Não só a INSS, que dá ainda muito serviço, né? Porque o INSS, hoje em dia, olha só que engraçado, né? Eles criaram um sistema no INSS, Dimas, que é a análise automática de benefício, para tentar diminuir a fila. E essa análise, quando o segurado ele vai respondendo algumas perguntas, quando ele dá a entrada no benefício, essa análise é feita pelo robô da Previdência, né? Pela inteligência artificial, que seria mais ou menos o benefício que não tem muito segredo ali, a própria inteligência artificial já concede na hora. E o INSS vende essa fórmula, né? O benefício vai ser concedido automaticamente. A gente fez um teste esses dias num congresso que a gente estava participando, que de 10 benefícios desse, que era só ingressar e dar entrada, o robô indeferiu 7. Então, pior. Exatamente, o robô tá difícil. Então, é um campo que cresce muito dentro do direito, é um nicho muito grande de atuação ali. Olha só, então mais um insight para você que está saindo da faculdade aí, que pretende escolher uma área de atuação, o direito previdenciarista pode ser aí uma boa alternativa. E existe campo, então, para todos? Pode? Ah, sem dúvida. Até porque, Dimas, eu acho o seguinte, né? Tem muita gente que pensa assim, nossa, mas você, professor de direito previdenciário, eu sou professor de pós-graduação também, né? E converso muito com os colegas lá porque a gente tem ainda aquela visão capitalista, né? Que é melhor a reserva de mercado, né? Mas eu acho que o sol nasce para todos. Sim. Então eu acho que o bom profissional, ele sempre vai ter campo. Sim. E você ajudar um colega da sua área, ainda mais nós que estamos imbuídos desse espírito da docência, né? Sim. Ajudar um colega não gera concorrência, mas gera, pelo contrário, admiração. E eu percebo, Dimas, que hoje, sim, muitos dos alunos que saem da faculdade, ou muitos dos colegas que iniciam no direito previdenciário, e eu falo isso de coração aberto mesmo, muitos me procuram para a gente fazer parceria. E é muito melhor a gente dividir um serviço que nós não teríamos do que cada um querer ganhar sozinho, né? Mais um insight interessante aí. Pessoal, vocês têm que estar anotando isso. Não é possível. Porque o insight da parceria. É melhor dividir do que perder o serviço. E aí, quando você prepara bem esse aluno, ele pode vir a futuramente ser um parceiro. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho isso muito bacana. Até porque, como eu falei, muitas vezes o aluno ali ele vai escolher um outro ramo de atuação que não é o seu e ele pode, né, dividir ali. E outra, é muito interessante, a gente tem aqui em Pouso Alegre um grupo de estudos de direito previdenciário com diversos advogados, temos um grupo de WhatsApp
onde os advogados militantes do direito previdenciário participam. E a gente sempre troca informações ali. É bacana porque a tese de um pode ajudar a tese de outro. E de repente a gente pode até, nossa, nesse caso vamos tentar atuar junto aqui. De repente duas cabeças pensam melhor do que uma. Então eu sou sempre a favor de que a gente tem que dividir aí. O sol nasce para todos. Nada cai do céu. A gente tem que arregaçar as mangas, tem que correr atrás. E trabalho tem para todo mundo, né? O que vai decidir lá na frente é justamente o quê? Um bom trabalho que você faz. Então a boa prestação do serviço é o que mais te dá retorno dentro do dia a dia ali. E essa boa prestação de serviço inclui ética? Ah, sem valores, dúvida, né? E não só a própria OAB já nos dá um código de ética, né? E disciplina. Nós temos o estatuto no qual nós temos que seguir, né? E além disso, a própria responsabilidade no sentido de passar uma boa informação para o cliente. Se ele tem direito, ótimo. Se não tem também, dá uma boa orientação, porque muitas vezes a pessoa ela acha que vai conseguir e a gente vendo o caso ali sabe que não. Ah, mas um outro colega disse que sim e tal. Então a gente tem que ser o mais sincero possível com o cliente para não criar aquela falsa expectativa de que é só fazer isso aqui que vai dar certo, né? Deixar o cliente muito ciente que muitas vezes o processo na justiça ele leva um tempo, ele demora, não é algo tão simples, né? Então eu acho que tudo isso faz parte de uma excelência na prestação do serviço. Perfeito. Olha, pessoal, eu não sei se vocês estão gostando, mas eu estou adorando esse papo aqui com o professor Tiago, mas como tudo que é bom dura pouco, nós estamos chegando aí ao final desse bate-papo espetacular, onde eu pude aprender bastante aqui com meu querido amigo Tiago. E eu quero aí agradecer a você que esteve aqui junto comigo, conosco durante esse momento, e passar aqui a rolar a bola de novo para o professor Tiago, para o Tiago Batista, para que ele possa fazer aí as considerações finais em relação a tudo que a gente conversou aqui. E qual é a palavra que ele deixa aí para os jovens, para essa galera que está saindo da faculdade, essa turma que está indecisa, que está ansiosa com o futuro deles, o futuro profissional? Qual é a palavra de otimismo aí que o professor Tiago deixa e o Tiago Pessoa deixa para essa galera? Primeiro, agradecer, né, Dimas, o convite, a oportunidade. Fazia tempo que a gente estava ensaiando, né? Vamos combinar, vai dar certo, vamos tal dia, né? Então, agradecer mesmo, é um prazer a gente estar ao lado de pessoas tão queridas, né? Igual você disse no início aí, dividimos durante alguns semestres a docência junto, né? Não só a docência, mas as viagens também, né? A gente dava aula fora aqui de Pouso Alegre, então a gente dividia as estradas aí do sul de Minas, então lembro com muito carinho desse tempo, e a gente tem boas histórias, né? Dávamos boas risadas nas estradas da vida aí. Então agradeço a oportunidade, o convite, sempre que precisar é um prazer estarmos juntos aí, né? Nós que trabalhamos junto ali na OAB também, então é muito gratificante a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E a palavra que eu deixaria para o final é justamente a palavra de incentivo, né? Acreditem na capacidade de vocês, tenham fé que as coisas vão dar certo, né? Para que tudo aconteça na vida é necessário que a gente dê o primeiro passo. Então acreditem no potencial de vocês, tenham fé, corram atrás, se esforcem, porque nada vem de graça e o sucesso também não. E o sucesso só vem na frente do trabalho dentro do dicionário, né? Boa. Então a gente tem que trabalhar bastante para que a gente tenha sucesso, não só profissional, mas financeiramente também, que nada mais é do que uma consequência do bom trabalho que a gente faz. Então, se dediquem, estudem, se atualizem, tenham fé, corram atrás, arregacem as mangas. Muitas vezes a gente vai dormir pouco, trabalhar demais, mas tudo aquilo que a gente faz com amor vale a pena, né? Então, a mensagem que eu deixo aí para quem está nos acompanhando em casa, pelas redes sociais aí, que tenham fé, acreditem no potencial de vocês, e ninguém tem a
condição de decretar o sucesso ou insucesso de ninguém, só nós mesmos. Então a gente tem que acreditar que a gente é capaz de fazer por onde as coisas darem certo aí. Perfeito. Olha, com essas palavras a gente encerra por aqui a nossa jornada no AdjureCast. Lembrando que AdjureCast é um podcast sem juridiquês e tem também a mentoria Adjur, onde você vai trazer o seu desafio para os nossos professores e nós vamos, junto com você, tentar te ajudar a superar esses desafios. Professor Tiago, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, de verdade, meu amigo, pela presença aqui. Muito grande. Uma honra muito grande recebê-lo. Fiquem com Deus e até a próxima vez. Tchau, gente!